gente, eu sou a Glace, da GM Artes e Manias. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas ao canal. Esse é um canal para iniciante e eu posto aulas todas as terças, quintas e sextas, sempre às 9 horas da manhã. Se você está chegando agora de paraquedas no canal, não me conhece, muito prazer em conhecê-la, seja bem-vinda. Não se esqueça de se inscrever e acionar o sininho para ser notificada de toda novidade. E se você já me acompanha, obrigada pela companhia, verifique se você realmente é inscrita no canal. E ó, meus amores, vamos curtir o vídeo, meninas, vamos dar like no vídeo. O like de vocês é o pagamento da artesã, então eu conto com a colaboração de todas, tá? Nós já estamos chegando no mês de maio. Mês de maio lembra o quê? Lembra a mãe e lembra a noiva. Então eu venho com uma peça ótima para dar como lembrança do Dia das Mães e como chá de panela para quem está lá prestes a se casar, que é uma cestinha de galinha, tá? Para colocar os ovos na cozinha. Olha que coisa mais charmosa, gente. Eu tenho certeza que vocês vão amar fazer. Ela é o tipo de peça que a pessoa olha, se apaixona e quer comprar, tá? Um beijo, um queijo. Vamos trabalhar, meninas. Então, minhas gracinhas, para fazer essa nossa peça, nós vamos precisar de um molde da galinha, né? Para fazer essa nossa cestinha. O molde vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, onde está escrito mais, logo abaixo do vídeo. É só clicar ali, vai abrir, aí tem um link, você clica nesse link e já vai abrir os moldes para você. Aí você salva no seu computador para guardar, imprime ou abre na tela do seu computador, coloca um papel em cima e risca. Todos os moldes, eles vão vir com essa escala aqui, ó, tá? Que é esse risquinho aqui. Quando você abrir na tela do seu computador, que você for copiar, bota a régua aqui. Se bater 3 centímetros, é porque tá no tamanho original, tá? Se não der, você vai acertando através do seu computador, aumentando ou diminuindo o desenho. Tem o molde do fundo, tem o molde da asa, da crista, do bico e esse aqui é é o papo da galinha, tá? Tem o molde do corpo. Esse molde do corpo, gente, ele é assim, então vocês vão ter que, ó, colar aqui para emendar, tá? Para ficar o tamanhozinho do corpo direitinho, beleza? Depois de colado, você recorta, aqui, gente, tá aqui, já colei e recortei. Esse aqui é o molde do corpo da nossa cestinha, tá? Então, nós vamos cortar esse molde 2 vezes no tecido principal, tecido da frente, tecido do forro, e 1 vez na manta, tá? Só que nós vamos cortar da seguinte forma, ó. Nós vamos riscar o molde. Vamos riscar o molde e cortar com 1 centímetro a mais. Você vai riscar da forma que você quiser. Geralmente é assim, ó, a gente risca e vai marcando 1 centímetro toda a volta, tá? Desse jeitinho aqui. Isso a gente vai riscar no tecido de forro. O meu tecido de forro é esse de galinha. O meu tecido que vai ficar na frente, que é esse aqui, que imita penas. E a manta R2, ok? A manta R2, gente, a R quer dizer que essa manta, ela tem resina. Resina é uma cola que é ativada pelo calor do ferro, tá? O número que vem do lado do R, ele significa quantos lados dessa manta tem resina. Então, se a manta é R1, ela tem resina de um lado só. Se a manta é R2, ela tem resina de 2 lados. O lado que ela tem resina é meio áspero, beleza?
Aí tá, quando você fizer o risco, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Quando você cortar, você vai ter que cortar um lado e o outro lado também, porque pra cestinha. Então você vai cortar assim, ó. Você vai botar o seu molde e riscar. Aí depois no outro tecido você vai colocar, ó, vai cortar em espelho. Você vai virar do outro lado e riscar, tá? Isso você vai fazer no tecido principal, no tecido de forro e na... E aqui, ó, no molde, vocês vão notar que tem um pedaço da cabeça e o rabinho. Você vai imprimir 2 vezes, fazer 2 vezes, né? E você vai, ó, recortar a partezinha da cabeça. E tá aqui, ó, gente, cortadinho o nosso rabinho e a nossa cabeça. O que que nós vamos fazer? Nós vamos riscar os dois. Riscar em espelho e aumentar a margem para 1 centímetro, tá? Aqui, minhas gracinhas, então é assim. Aqui eu cortei, como eu falei, cortei em espelho. Deixa eu virar o avesso pra cima. Eu cortei aqui, eu risquei em espelho, ó. Coloquei aqui, risquei, aumentei 1 centímetro, tá? Depois, ó, virei pro outro lado, isso é cortar em espelho. Risquei, cortei 1 centímetro de margem. A mesma coisa eu fiz no rabinho, tá? Ó. A mesma coisa eu fiz no rabinho, dos 2 lados, né? Risquei, aqui, coloquei, risquei, aumentei 1 centímetro, depois no mesmo tecido, do lado do avesso, eu virei aqui, risquei, mesma coisa, aumentei 1 centímetro, cortei. Então, eu tenho aqui 2 rabinhos e 2 cabeças, porque eu tenho os 2 lados da galinha, tá? Que tá aqui, ó. Um lado da galinha e o outro lado da galinha. Elas estão cortadas também em espelho com uma margem de 1 centímetro, porque nós vamos costurar em cima do risco. Aí, o que que você vai fazer? Você vai colocar aqui, ó, a cabeça, vai estabilizar ela aqui direitinho. Tá? Estabilizar. Não liga que tem algumas partes sobrando, porque aí depois da gente estabilizar, a gente vai cortar e acertar, não tem problema, tá? Nós vamos estabilizar de que jeito? De que forma nós vamos estabilizar essas peças aqui? Se você tem um papel termocolante, você vai utilizar o papel termocolante. Se você não tem, você vai utilizar a cola de tecido, que é super baratinha. Eu vou passar aqui, ó, a cola de tecido em toda a peça. Aqui, minhas gracinhas, já estamos aqui com a nossa galinhazinha, ó, o corpo dela já estabilizados, tá? As partes. Agora nós vamos lá para a máquina e vamos fazer ou uma costura decorativa, um zigue-zague, a costura que você tiver aí na sua máquina, aqui e aqui, tá? Nessas voltinhas aqui.
de uma e de outra. É claro que se você não tem nenhuma costura decorativa, não tem problema. Você vai fazer um ponto de pesponto, que é o ponto reto, tá? Já que nós vamos para a máquina fazer isso, nós vamos aproveitar e cortar todos os acessórios dela, que é o bico, a asa, a crista e o papo, tá? Então é assim, gente, não tem mistério, você vai só colocar a crista, eu tô fazendo ela vermelha, coloquei no papel, risquei e vou cortar a margem, uma margem não específica, o que importa é que dê o pezinho de máquina aqui para costurar, que nós vamos costurar em cima do risco. E nós vamos deixar essa partezinha aqui, ó, mais reta, que é essa parte aqui, ó, sem costurar, tá? Vamos riscar e costurar em cima do risco. A partezinha que é o bico, nós vamos colocar o tecido também frente com frente, igual esse aqui, ó, frente com frente, mais a manta, como esse aqui, mais a manta. Vou colocar aqui o triângulo que é o bico e vou recortar, vou riscar, costurar, deixando essa parte aqui, ó, que é a base do triângulo, sem costurar, porque é por onde nós vamos desavessar. O nosso papo, nós vamos fazer a mesma coisa. Tecido frente com frente, atrás a manta R2, nós vamos colocar aqui e costurar. Só que a diferença é o quê? Aonde nós vamos deixar aberto? Você marca daqui para cá 2 centímetros, daqui para cá 2 centímetros, e nós vamos costurar daqui, dar a volta em cima do risco e aqui. Retrocesso no início, retrocesso no final, por aqui é que nós vamos desavessar a nossa peça, tá? Agora vamos para a nossa asa. Nós vamos precisar de 2 asas, beleza? A mesma coisa, tecido frente com frente, mais a manta. Nós vamos colocar a asinha aqui, riscar nos 2, tá? E vamos costurar toda a volta, sem deixar espaço nenhum, tá? O bico, a parte do papo dela e a partezinha da crista, tá? Eu já desavessei e passei, como manta R2, que tem resina dos 2 lados, ficou assim, ó, durinha, direitinha. Eu vou mostrar para vocês desavessando as asas, tá? É assim, nós costuramos a asa, nós costuramos toda a volta. Como a asa tem partes circulares, o que que nós vamos fazer, gente? Nós vamos recortar diminuindo essa margem aqui, tá? Colocando uma margem bem pequenininha. Se você tiver a tesoura de picote, também é muito legal. Se você tiver aqui, ó, nessa meiuca aqui do círculo, é bom dar pique. Mesmo cortando a margem menor, é bom dar pique para na hora de desavessar não ficar embolado. Ó, você vai colocar a asa assim, ó, cada uma virada para um lado, tá? E vai fazer um risquinho aqui, ó, gente. Nós vamos desavessar aqui, porque justamente na parte que a gente vai pregar lá. Então, vamos fazer um cortezinho aqui de em cada uma, tá? Beleza? Vamos cortar, separa o tecido, ó, você vai notar que, ó, separa um tecido do outro para não cortar os 2 tecidos, tá? Aí vai ficar assim, ó, tá? Cada asinha virada para um lado. Você pode ver que aqui onde foi, ó, onde foi cortado, quase não aparece por causa da resina, justamente por causa da resina.
Só que, ó, nós vamos botar a frente para cima e aqui também a frente para cima. Nós vamos fazer o desenho da asinha, tá? Então, você vai marcar aqui, ó, 6 centímetros nessa curvinha e riscar. 6 centímetros. Eu tô riscando aqui com a caneta que apaga, a caneta mágica. Você pode riscar com o lápis HB, se você não tem essa caneta, tá? Ó, e aqui também 6 centímetros. A mesma coisa nós vamos fazer com a asinha do lado de lá. Desse jeitinho aqui. Aqui nós vamos fazer o quê? Eu vou fazer um ponto decorativo, o mesmo que eu utilizei no corpo. Mas vocês podem fazer o pesponto, tá? Dá o retrocesso, vem até aqui o retrocesso. Aqui também. Aqui e aqui. Nós vamos lá para a máquina fazer isso. Já que nós vamos lá para a máquina fazer isso, nós já vamos estabilizar a manta e o forro aqui, tá? Então, o que nós vamos fazer, gente? Ó, nós vamos colocar aqui frente com frente, ó, frente com frente aqui, em cima da manta. Então, vai ficar um sanduíche, tá? O forro é o último, porque o forro a gente vai costurar pelo forro, tá? Vamos estabilizar com o alfinete, aqui direitinho, e nós vamos costurar em cima do risco. Da seguinte forma, gente, aqui nós não vamos, na base, nós não vamos costurar, que é por aqui que nós vamos desavessar. Nós vamos costurar aqui, em cima do risco, com retrocesso no início e no final. Tá aqui, ó, minhas gracinhas, costurado, como vocês viram, tá? Toda a volta. O que que nós vamos fazer aqui, gente? Nós vamos, ó, vocês podem ver que a margem tá, porque nós costuramos em cima do risco, agora nós vamos diminuir essa margem para poder recortar, para poder desavessar, tá? Então, é isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos diminuir a margem, dar piques aqui, ó, nessas entradas, desavessar e passar muito bem a nossa peça, tá? Aqui, ó, depois que a gente cortar toda a volta, nós vamos recortar em cima do risco, ó, desse risco aqui, tá? Mas só depois que cortar toda a peça. Vai ficar assim, e isso nós vamos fazer nas duas partes. Aqui na beiradinha, nessa beiradinha aqui que nós cortamos, nós vamos fazer uma costura bem na beiradinha. É uma costura de proteção, tá? Ó, verifica se os tamanhos estão certos, mas como foi costurado no risco, o tamanho vai estar exato, beleza? Nós vamos lá para a máquina, depois que nós fizermos aqui, ó, a costura de proteção, nós vamos colocar os nossos adereços no lugar, tá? Primeira coisa, você vai estabilizar aqui, ó, ver onde vai ficar a crista. Não tem uma... como é que eu vou falar para vocês? Não tem assim estipulado o certo e errado não, tá, gente? Vocês vão fazer de acordo com o gosto de vocês. Tem gente que gosta do biquinho pequenininho, tem gente que gosta do biquinho grande, tem gente que gosta... Aí você vai fazer de acordo com a sua vontade. Vai do gosto de vocês. Nós vamos utilizar também um
botão para cada lado, são 2 botões, e, ó, tá? A costura que nós vamos fazer é a seguinte, nós vamos costurar daqui, deixa eu pegar uma caneta para mostrar para vocês, aqui, ó, gente, tá? Essa parte aqui vai ser a parte que vai ficar aberta para colocar os ovos e tal. Então, tem essa partezinha aqui, ó, da cristazinha. Você dá 2 centímetros e marca. Daqui, você vai costurar aqui, na beirada, tá, gente? Aqui em volta, até aqui embaixo, com retrocesso no início e no final. Na parte do rabinho, esse rabinho ele vai ficar aberto mesmo. Então, nós vamos costurar só daqui, ó. Acabou o rabinho, sobe 2 centímetros, é a marcação. Aí você vai dar o retrocesso, costurar na beiradinha até aqui no final com retrocesso. Nós temos que fazer a parte do fundo, para ela ficar em pezinha e ela suportar os ovos. E isso nós vamos fazer da seguinte forma, ó, o círculo do fundo, que é um dos moldes, você vai pegar o tecido, 2 tecidos, é uma manta R2, correto? Então, nós vamos botar o tecido, ó, todos 2 com a frente para cima. Ó, os 2 com a frente para cima. Porque nós vamos vamos esconder a costura com o viés, tá? Que o viés também dá estrutura ao pezinho dessa peça. Então, primeiro, como é manta R2, nós vamos estabilizar um lado. Aí aqui, ó, o tamanho do tecido, gente, é o tamanho da manta do tecido, é que dê o seu risco em cima, você vai riscar para a gente costurar em cima, tá? Então, nós vamos agora riscar aqui. Eu não sei, acho que não tá dando para vocês verem, mas aqui tá arriscado. Nós vamos costurar em cima do risco. Tá bonitinha, de um lado e de outro. Uma gracinha, né? Aí, assim, já costurei aqui em cima do risco. Nós vamos cortar rente a essa costura. Esse oval, que é o fundo, ó, né? Tá costuradinho, tá cortado rente à costura. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dobrar ele assim no de comprido. E eu vou dar um pique aqui e outro pique aqui, pra gente saber onde é o meio, tá? Ó, 2 piques. E agora nós vamos estabilizar ele aqui. Então, é pique, ó, pique com costura. Cadê o pique? Tá aqui. Tá vendo? Com a frente pra cima, pique com costura, vai estabilizando direitinho. Aqui, ó, no outro pique, com a outra costura. E aí, nós vamos acertando aqui. Dá certinho, gente, não tem errada, tá? A medida tá certinha. Ó, você vai estabilizando aqui. O que nós vamos fazer? Vamos lá para a máquina, vamos passar uma costura aqui, ó, em toda a volta. Pode ser uma costura de meio pé de máquina. Já costurei, ó, ela já fica em pé, tá? Só que nós vamos fazer o nosso acabamento com o viés amarelo, tá? Por que viés amarelo? Porque a nossa asinha é amarela. Nós vamos começar a colocação do viés dessa parte aqui, ó, a parte do rabinho. Ó, nós vamos fazer o quê? Nós vamos dobrar ele e, ó, cortar assim. Ele vai ficar assim, com um biquinho. Esse biquinho nós vamos, ó, que esse é o acabamento, tá? Nós vamos começar costurando, ó, nós vamos começar costurando aqui.
Então, eu vou colocar o meu viés aqui, tá? E vou vir costurando todo ele em volta. Eu vou botar o prendedor, mas nem precisa, gente, de prendedor, tá? Eu só tô botando porque eu quero mostrar pra vocês. Que eu não sei se vai dar pra vocês enxergarem lá na máquina. Visualizar direito a costura. Bom, nós vamos costurando assim. Você vai amassar sua peça, ó, e vir assim, gente, tá? E vem costurando aqui, ó, na valinha. Quando eu digo na valinha, eu tô dizendo o quê? Que a gente vai costurar aqui, ó. Deixa bater a agulha aqui, ó. Tá? Nessa dobrinha aqui. Aqui, ó, gente, tá colocadinho. Então, agora nós vamos jogar ele aqui pra frente. Para jogar ele pra frente e ficar bonitinho, o que que nós vamos fazer, ó? Eu vou dar uma levantada no viés e cortar um excesso de manta, tá? Ó, o excesso de manta eu vou recortar. Depois disso feito, gente, é só dobrar pra cá o nosso viés, ó. Se quiser utilizar o ferro, pode, ó. Ele já vai dobrando certinho. Você cortando o excesso da manta, fica muito mais fácil. Tudo, você ainda achar, ó, só aqui já tá prontinho. É só costurar. Se você quiser, você também pode fazer colocar a cola, né? A cola de tecido aqui e depois vir costurando, tá? Aqui, ó, gente, já tá prontinha, o viés colocado certinho. O próprio viés vai dar o apoio, tá? Agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos colocar o nosso olho, tá? Aí você vai ver aqui, eu já falei pra vocês, já mostrei pra vocês, já tô utilizando 2 botões, pode ser desse tamanho, pode ser maior, pode ser menor, não tem uma regra, tá, gente? Você vai ver a altura que você quer o olho, aí na altura que você quer o olho, você vai colocar um alfinete pra marcar, tá? Pronto, tá aqui. Aqui eu quero o meu olho. Nós vamos pregar o olho no local que nós estipulamos, ó, tá? Vamos pregar de um lado e de outro ao mesmo tempo. Então, eu vou enfiar aqui, ó, a agulha no lugar onde está o alfinete, tiro. E aqui nós vamos pregar o botão de um lado e de outro. Tá aqui, o olhinho já no lugar, tá? Agora nós vamos botar a nossa asa. A asa, gente, ela vai ser colocada assim, ó. Tá? 1 centímetro. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. 1 centímetro abaixo da borda, tá? E nós vamos colar a asa aqui. Você pode costurar a mão também. Eu acho desnecessário. Então, eu vou botar aqui, ó, a cola de tecido. A asinha, eu não gosto de costurar, se você for costurar ou colar, ela toda não. Eu gosto dela assim, soltinha mesmo. Gente, só olha, essa parte tá prontinha, a nossa cestinha de ovos. Olha, que gracinha que fica, gente. Tem pessoas que vendem ela e as pessoas colocam ovos aleatoriamente, tá? Mas acaba que quebra um ovo ou outro. Então eu gosto de, no fundo, eu não sei se vai dar pra vocês verem que tem ovos já. No fundo eu coloco aqueles, sabe aquele engradado de papel? Deixa eu tirar aqui o ovo de dentro pra mostrar pra vocês. Aqui em casa a gente sempre consome muito ovos. Mas hoje, que era o dia de ter bastante ovos,
Eu só tenho 5. Ó, eu cortei um pedaço daquele engradado que já vem com ovos, tá vendo? Do tamanho, encaixei aqui embaixo. O que eu botei aqui dá para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dá para 8 ovos, uma cartelinha de 8. Aí depois você vai encaixando um em cima do outro. Ele fica melhor acomodado assim. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Façam, meus amores, façam para vocês, façam para dar de presente, façam para vender. Eu tenho certeza que esse vai ser uma ótima lembrancinha para o Dia das Mães, hein? Eu tô sentindo o cheiro de renda extra no ar. Fiquem com Deus, um beijo no coração de todas e até a próxima aula, se Deus quiser.